Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o presbítero Anderson Carvalho e eu falo do podcast Blereanos. Nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast e hoje nós estamos aqui com um convidado ilustre da nossa convenção, pastor Moisés Ramos, vindo diretamente de Londrina, lá no Paraná, cidadezinha um pouco fria, não é isso? Mas nós estamos aqui e eu espero que você seja edificado com esse podcast e quero apresentar aqui o nosso pastor Moisés. Pastor Moisés, prazer receber o senhor aqui, fique à vontade. Muito prazer e desejo a todos a paz de Cristo e agradeço ao presbítero Anderson pelo convite, pela honra e já parabenizo vocês pelo Blereanos, uma junção de assembleia com bereanos. Então, parabéns aí pela iniciativa e pelo trabalho de comunicação que vocês desenvolvem. Amém. Já fiquei sabendo que é muito eficiente. Amém, pastor. Muito obrigado. A honra é nossa, tá bom? De ter o senhor aqui. E eu gostaria, pastor, de ser bem prático assim, perguntar quem é o pastor Moisés, né? O senhor nasceu em berço evangélico, o senhor se converteu no meio da caminhada. Conta pra gente um pouco do seu início ministerial. Eu nasci em 59, então tenho 66 anos. Eu nasci já num lar cristão, meus pais eram cristãos, eu morava na área rural, vim para Londrina com 11 anos, em 70, e meus pais me levavam para a igreja por questão de imposição, e eu por questão de obediência. Mas nunca tinha tido até então nenhuma experiência pessoal com Cristo. Isso aconteceu em 83, quando eu tinha 24 anos de idade. Eu ia à igreja, frequentava a igreja, era um frequentador de igreja. E nunca tinha tido aquele momento de conversão. Isso ocorreu em 83, quando de fato ali para frente foi uma nova vida. E depois disso a gente foi se preparando na questão teológica, fiz alguns cursos, estudei alguns seminários, frequentei escolas interdenominacionais. Sim. E penso que o que eu planejei assim, Deus me deu a oportunidade de fazer, foi bom. E faz 6 anos que eu parei de presidir e me sinto hoje muito bem, fazendo o que eu estou fazendo de maneira voluntária, espontânea, dando suporte, mentoria, atendendo pastores de outras denominações. Sim. Então, devido à formação, uma delas, a psicanálise, me possibilita ajudar pessoas que precisam. Amém. Sobre a questão de estudos, o senhor é formado, as suas graduações, qual é a área que o senhor mais gosta de atuar? Bom, eu me formei assim, inicialmente na área de administração e economia, área técnica, atuei algum tempo nessa área, depois fiz teologia em Pindamonhangaba, fiz bacharel numa escola em Londrina chamada Isbel, que tem 70 e poucos anos, é uma escola interdenominacional. Aí fiz curso de pós-graduação de liderança na Faculdade Sul-Americana, em Londrina. Aí fiz mais um curso de pós-graduação, fiz depois o mestrado em área pastoral urbana, fiz um doutorado em ministério, MBA, e fiz por fim agora psicanálise. Um currículo surpreendente, né? Como diz alguns, invejável. Mais ou menos. Pastor, sobre a questão dos estudos, né? Já que o senhor é alguém preparado nessa área, hoje o senhor trabalha mais com a questão de obreiros, né? O senhor ministra para obreiros, também para jovens. Na sua opinião, qual é a maior preocupação do senhor como pastor sobre a questão dessa nova geração, sobre os estudos, por exemplo? Muitos, às vezes, se abdicam em não querer estudar, outros desejam estudar e, infelizmente, nos primeiros semestres ou trimestres, acabam se desviando dos caminhos do Senhor. Essa questão de envolvimento de estudos com a fé, o senhor acha que choca esse tipo de estudo ou não? É mais algo posicional? Eu penso que hoje ainda é uma situação mais assim, favorável, porque quando eu fui para Pindamonhangaba, nos anos 85, 86,
o nosso diretor, já em saudosa memória, pastor João Colenda Lemos, ele nos contava uma coisa bem interessante. Ele se converteu na cidade de Tubarão, Santa Catarina. Ele era descendente de alemão, tinha 18 anos, e quando ele se converteu, ele dizia para nós, o meu pastor na época me chamou e fez a seguinte condição. Disse, João, você se converteu, agora você vai escolher ficar na igreja ou ficar na escola. Aí ele disse que renunciou à escola. Ele dizia, por isso que hoje eu sou burrinho entre aspas, porque o pastor João Colenda Lemos era um camarada assim que eu tinha ele como um homem culto. Aí, alguns anos depois, ele foi para os Estados Unidos, onde ele estudou, e lá ele teve muitas formações, se casou com a Armandores, vieram para o Brasil e fundaram o IBAD, né? Mas ele falava o francês, falava o inglês, porque morou nos Estados Unidos, falava alemão, porque era descendente, o português, era professor de grego e hebraico. Mas ele se dizia burrinho porque quando ele se converteu havia essa imposição. Eu vejo que hoje é muito mais favorável, tanto que quando eu me converti também, me lembro lá em Londrina, praticamente não tinha médicos na igreja, advogados eram poucos. Hoje nós temos, graças a Deus, vários médicos, advogados são muitos, professores universitários temos bastante, então a gente vê um progresso, uma evolução, mas mesmo assim a gente tem uma certa preocupação, porque hoje, segundo pesquisas, a cada 10 alunos da nossa igreja, principalmente pode dizer com mais propriedade, que entram numa faculdade, apenas 3 conseguem sair com a mesma fé. Entendi. 7 deles se perdem pelo caminho. Então isso ainda é preocupante, porque a gente percebe nisso que não tem ainda aquela solidez necessária, a estrutura necessária para que haja confrontos universitários e ele permaneça com a convicção cristã dele. Então, a cada 10, 7 são induzidos, são influenciados e acabam se perdendo durante o período universitário. Sim. E apenas 3 conseguem manter a fé inicial. Então eu fico vendo que, apesar de haver um certo avanço no aspecto de oportunidades de um curso universitário, ainda há essa preocupação de alunos nossos não estarem ainda assim tão firmes ao ponto de não serem induzidos ou influenciados, seja por professores, que hoje, querendo ou não, existe, né, essas ideologias e elas conseguem predominar sobre muitos que não estão convictos da sua vida com Deus. Entendi. E nessa mesma linha, qual é o conselho que o senhor dá para quem está nos ouvindo? Porque assim, o conselho não é deixem de ir para a faculdade. Não. Na verdade, o conselho é vão para as faculdades, mas internamente na igreja. Por quê? Dentro dessa mesma pergunta, eu vejo que a nossa geração, eles não estão mais preocupados com o racional. Muitos estão levados pelo emocionalismo. Vão atrás de pseudo-pregadores, pseudo-cantores, pessoas que são levadas por emoção, por exemplo. Na sua opinião, falta um desejo maior da minha geração, ou em alguém, uma geração até mesmo que já está se passando, em amar mais a Bíblia, em se fundamentar mais nos estudos bíblicos, não ser levados por ventos de doutrina, mas de fato, por exemplo, o nosso podcast Bereanos, a gente sabe quando apareceu os bereanos, são pessoas que ouviram a pregação do evangelho, mas foram nas escrituras para ver se de fato estava lá. Qual é a sua opinião sobre isso? Faculdade, primeiro eu preciso ser muito crente, depois faculdade, dá para conciliar, eu preciso me posicionar. Dentro disso, qual é o seu conselho para essa geração? Eu começo assim a fazer uma avaliação pelo que vejo, pelo que ouço, pelo que tenho de convivência. O que a gente vê assim, dentro dos conceitos que são apresentados, dentro da sociologia e dentro da questão educacional,
como é que nós conseguimos ter um quadro mais definido? A nossa geração, a minha, né? Eu estou com 66 anos, a geração dos meus pais e talvez dos meus avós, esse pessoal da geração anterior é chamada geração de ferro, que soube lutar, soube enfrentar e soube superar. Sim. Embora não tinha muita cultura, o nível intelectual não era tão avançado como é hoje, mas era chamada geração de ferro. Enquanto que a geração que está emergindo, ela é chamada geração de cristal, muito fragilizada, não sabe lutar, não sabe enfrentar, não sabe vencer, e ela é uma geração que hoje está assim, muito vinculada à tecnologia. Nesse aspecto, a gente admira esse potencial da nova geração na questão tecnológica. Aí vem até uma preocupação do psiquiatra Augusto Cury, que ele tem uma escola chamada inteligência emocional. E não precisa ser assim, eu vou pesquisar o que ele quer dizer, eu vou ouvi-lo para saber exatamente, mas quando a gente percebe essa expressão dele, uma escola de inteligência emocional, o que ele quer dizer? Que o mundo hoje está imprimindo um ritmo, uma pressão que existe, e tudo isso vem contribuir que as crianças já cresçam despreparadas e expostas e vulneráveis. Sim. Então ele fala inteligência emocional, que tem que predominar primeiramente a razão, mas a razão tem que ser acompanhada da emoção também. Uma está vinculada à outra, só que tem que ver qual é a primazia, Sim. qual é a prioridade. Então, na cabeça dele, tem que ser razão acompanhada da emoção e não vice-versa. Então eu fico olhando hoje e aconselho qualquer jovem cristão que faça uma faculdade, que faça duas, porque o mercado é muito competitivo. Sim. Então se a pessoa se omitir lá na frente, ela vai lamentar e talvez não tenha mais tempo de voltar e recuperar o tempo perdido. Entendi. Então eu sempre digo, né, até por sinal, a regra número 1 da didática fala que quem quer ensinar, nunca pare de aprender. Como que eu vou ensinar se eu não aprendi? Então, e hoje a gente percebe o mundo cada vez, né, eu digo, é uma concepção minha, caminhando para momentos que são desafiadores em todos os aspectos da vida, em todos. Mas é um ou outro, não, em todos os aspectos. E a gente olha para a Bíblia e a gente vê que vivemos o tempo do fim. Até digo de vez em quando, nós já iniciamos o tempo do fim. E acho, aí é uma colocação minha, assim, baseada na experiência de fé, experiência pastoral, que dentro das igrejas deveria haver um pouco mais assim de preparação. Sim. Dos jovens, para que eles já cresçam dentro da igreja instruídos, para que venham enfrentar posteriormente qualquer tipo de situação e não sejam vencidos, mas vençam os obstáculos. Entendi. Então, um treinamento interno, né? Não congresso para nós mesmos. Não. É porque congresso eu acho que é muito movimento e talvez a retenção do aprendizado é pouco. Eu diria assim, no dia a dia, na igreja, haver, talvez assim, ensinos mais específicos para a nova geração, começando, digo, da base, né? Sim. Crianças de 3, 4, 5, 6 anos estão começando por aí. É formar uma geração que de fato esteja preparada para os enfrentamentos da vida. Entendi. Assuntos, por exemplo, como as nossas doutrinas bases, né? As nossas doutrinas elementares, no caso, o pentecostalismo, né? A questão da trindade, esses assuntos também, não é isso? Para que a gente de fato possa entender quem é Deus, o porquê cremos, em quem cremos, né? Então realmente é muito sugestivo essa opinião do Senhor e penso que nós vamos sim absorver essa informação, e nosso desejo de fato é que essa nova geração de fato esteja preparada. Então falo hoje, por ser jovem, tenho 34 e de fato eu vejo isso, né? Então o senhor, como é alguém que roda o Brasil, conhece
o Brasil ou até mesmo fora do Brasil, e principalmente Londrina, o Paraná, que é uma região universitária. Sim, né? sim. Muitas faculdades ali, e o senhor está falando mesmo também com prática de vida, sobre jovens que vão para a igreja, acabam se desviando ou se afastando dos caminhos do Senhor, de fato porque pegou um professor ou alguém que de repente quis distorcer a sua fé, mas vamos sim lutar por essa geração. E dentro disso, hoje o senhor está pregando aqui na nossa convenção, na Assembleia de Deus de Campina Grande. O senhor já veio a Campina Grande? Já estive aqui 2 vezes, é a 3ª vez agora. 3ª vez? Uhum. Hoje, nesse período, o senhor está gostando? Qual foi o assunto que o senhor abordou? Foram alguns, né? Porque o senhor pregou para os obreiros e também para os jovens. Uma visão de um âmbito geral. Qual é a opinião do senhor? Nós estamos no caminho certo? Com certeza sim. Inclusive, quando eu estava para vir para cá, aí foi pedido que eu ministrasse uma aula para os jovens, e foi ontem pela manhã. E o assunto que foi definido era sobre saúde emocional, saúde mental, alguma coisa nesse sentido. E ontem eu falei sobre um assunto específico, ele acaba assim, se desdobrando em outros assuntos. É uma coisa que tem um desencadeamento natural. Falei sobre ansiedade. Até comentei aí, você já falou sobre ser jovem no dia de hoje, estudar, isso tudo é muito importante. Mas o que eu falei ontem é que nós hoje vemos uma geração que ela tem alguns orgulhos, essa geração. E por quê? O avanço da ciência, especificamente na área tecnológica, e essa geração também levou o homem à lua, essa geração que eu faço parte dela, e também essa geração chamada de era atômica, a geração da era atômica, porque é uma coisa que trouxe malefícios, mas para ver o potencial do homem, sim, o desenvolvimento racional, tal, intelectual. E eu falei que, ironicamente, também essa geração que tem essa questão de orgulho, ela, de maneira irônica e hilária, também é chamada a geração dos calmantes, dos tranquilizantes, dos antidepressivos. Por quê? Quando a gente começa a olhar hoje no mundo e olhar o nosso Brasil, segundo a Anvisa, hoje a média de, quando falo assim, remédios controlados, seria assim mais na área de ansiedade, na área de depressão e na área de insônia. A média hoje é de 6.400 caixas de remédio controlado por hora no Brasil. Então, se você pega isso e multiplica por 24 horas, totalizando um dia, vai dar aí mais de 150 mil caixas de remédio controlado para o povo brasileiro, segundo a Anvisa. É uma coisa assustadora. Alguém pode dizer, mas é o Brasil, país de terceiro mundo, subdesenvolvido, tem violência, tem ameaças, instabilidade na política, tal. Concordo. Mas se a gente olhar, então, um país que seja referência, seja de ponta, Estados Unidos, número 1. Quando a gente olha os Estados Unidos, lá é diferente a forma de controle. Lá em 97, eles consumiram 900 milhões de dólares em remédio controlado. Em 2004, apenas 7 anos depois, saltou para 2,1 bilhões. Meu Deus. Então, o salto no Brasil, segundo a Anvisa, de 2009 para 2017, houve um aumento de 161%. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, no Brasil tem 20 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade, só transtorno. Isso não falando, por exemplo, de depressão, burnout, então apenas ansiedade. A Estados Unidos, 330 milhões. Segundo o Max Lucado, que é um dos grandes escritores da atualidade, tem 50 milhões de norte-americanos com algum tipo de distúrbio psicológico. Então você começa a ver tudo isso, é uma coisa assustadora. Sim.
E também outra informação muito importante, vinda do Jamiel de Oliveira, que é um pastor assembleiano, professor universitário. Ele tem mestrado em psicologia e um livro muito interessante, né? Psicologia Pastoral de Aconselhamento. Ele tem esse livro, umas 500 páginas talvez, muito bom livro, mas duas coisas me chamaram a atenção nesse livro dele. A primeira, ele fala que essa geração é uma geração atormentada. Quando eu vi isso, me deu um choque, geração atormentada, e ficou um certo tempo. Aí, um tempo atrás, eu lendo um artigo sobre ansiedade, aí percebi e entendi a cabeça do Jamiel, do pastor Jamiel, porque um dos termos que define ansiedade é tormento. Então, quando ele fala geração atormentada, ou seja, geração ansiosa, Entendi. E de fato existe. Tanto é que o Brasil, precisamente, hoje, se não for o primeiro, é o segundo, mas está entre os 3 primeiros países mais ansiosos do mundo. E dependendo dos países que são usados como comparativos ao Brasil, o Brasil é de 2 a 3 vezes acima da média mundial. Então veja que é uma coisa preocupante, né? Sim. Uma outra coisa também que define ansiedade é sufoco, é sufocamento. Outra coisa que o Jamiel diz no livro dele, nesse livro que eu citei, é que hoje no mundo, a cada 10 pessoas que nascem, uma já nasce com algum tipo de problema mental. Então, nessa proporção, a cada 100, 10, a cada 1.000, 100. Então, é uma coisa que talvez a gente não se atém. Aí, tudo isso vai se desenvolvendo, e aí se alguém perguntar, mas entre tantas e tantas consequências, entre tantos e tantos males, qual seria um dos que se despontam, mas ao mesmo tempo não são tão divulgados? Eu diria o suicídio, porque tem um livro que é fruto de um doutorado da Faculdade de Michigan, a Western, né, que está em Michigan, Estados Unidos. E quando eu defendi essa tese, foi há uns 7 anos, por aí mais ou menos, se eu não estou enganado, quando houve aquela onda de suicídio pastoral pelo mundo afora. Sim. E estava em sala de aula, e aí o professor perguntou, vamos hoje ouvir algumas sugestões que vocês farão acerca, cada um com a sua tese. Aí quando chegou a minha vez, eu falei, solidão. A vida pastoral me deu assim, sabe, aquele insight, solidão na vida pastoral. Aí, então, eu partir do princípio que a solidão, ela vai desencadear os seus males. Aí vem na sequência ansiedade, depois vem o estresse, vem o sofrimento, vem a depressão, não havendo interrupção na depressão, aí vem o suicídio. Então, eu diria que hoje a depressão é uma antessala do suicídio, se não houver tratamento. Mas o que eu quero frisar aqui é que nós hoje vemos no mundo, e vamos dizer no Brasil, se eu não me engano, só tem no mundo 28 países que fazem assim, campanha de prevenção. Então, não são muitos os países. E no Brasil existe uma demanda, fazer ou não fazer campanha. Então, são duas alas. A ala que concorda que tem que fazer discorda da ala que acha que não tem que fazer. A ala que acha que tem que fazer porque ela vê a necessidade de advertir, de alertar, para que haja redução de suicídio. A ala que acha que não deve fazer porque acha que se fizer vai dar incentivo, vai dar assim, quer dizer, algumas pessoas pistas de suicídio. Sim. Então ficam assim digladiando e não tem uma conclusão. Mas o ponto final que eu quero aqui abordar é que houve agora recentemente um acidente de ônibus aqui no Brasil, onde inicialmente falaram que eram 38 mortos, depois parou em 41. Foi agora há 2 semanas, né? 3 semanas atrás, alguma coisa assim. Então vejam bem, 38 mortos, depois chegou a 41, porque alguns foram para os hospitais e acabaram morrendo.
Isso chamou a atenção do Brasil, do mundo, e ao final de um ano pode ser uma retrospectiva relacionada a esse acidente. Porém, é exatamente esse o número de pessoas que se matam no Brasil por dia. Então, veja só, um acidente chamou a atenção por semanas, e até pode ser ao final do ano motivo de retrospectiva. Sim. Sendo que diariamente 38 pessoas se matam no Brasil. É uma coisa. E no mundo hoje, segundo a OMS, né, ela fala 850 mil, mas algumas pesquisas assim, de ordem privada, elas dizem que passa de 1 milhão. Entendi. O número de suicídios. Então, a gente vai vendo que esses problemas de ordem emocional, de ordem psíquica, eles vão assim sendo rolados, e se não houver nenhum tipo de interrupção, infelizmente, eu digo porque, além de pesquisar, de ler muito, dentro da minha vida de leitura, acho que eu leio muito nesse sentido. Sim. Eu, quando fui fazer essa defesa de tese, eu gastei 18 meses de leituras, talvez umas 60, 70 literaturas, gastei 1.500 horas de pesquisas, e até me lembro, gastei aquele bastão marca-texto em gel, gastei 12 para fazer as observações nos livros. E a gente começa a ver que é uma realidade. E aí, além de pesquisar, além de ler, eu também tive esses problemas dentro da vida pastoral. Eu tive síndrome do pânico, eu tive transtorno de ansiedade, tive burnout, tive depressão, e eu sei o que significa isso. Tanto é que quando hoje os pesquisadores, os especialistas, os médicos, quando eles falam em depressão, eles sabem o que significa. E chego a dizer, entre eles, o Andrew Solomon, que é um nova-iorquino, um doutor em psicologia, concordo com ele, porque tem outros que falam também, que quem tem depressão, por mais que tente explicar, não vai conseguir dizer o que é depressão. Quem nunca teve, por mais que ouça, não vai entender o que é depressão. Uma coisa maluca, uma coisa Entendi. fora daquilo que é o comum. Sim. Então, eu fico vendo que nós precisamos hoje nos ater também nessa área, e até diria que hoje tem um número bem expressivo, não vou citar aqui, mas muito expressivo, de pastores, seja Assembleia Batista, a Quadrangular, Presbiteriana, que estão assim adoecidos emocionalmente. Entendi. E eles não se abrem muito com medo da má interpretação, e hoje, infelizmente, ainda temos esse tabu de que a depressão tem vinculação com o diabo, ainda tem. Isso é coisa que iniciou em 400 e poucos antes de Cristo e permanece ainda em nossos dias. Então, eu acho que a gente teria que ter também hoje essa preocupação de trabalhar no lado emocional, no lado psicológico em nossas igrejas, porque muita gente sofre calada. Entendi. E quando sofre calada, ela vive sufocada. Quando vive sufocada, eu diria que a ansiedade, ela tira a qualidade de vida, enquanto a depressão, ela tira o prazer pela vida. E o que fazer? Se essa pessoa que está nos ouvindo agora, né, que assunto enriquecedor, mas assim, o que fazer? Como fazer? Pedir socorro a quem? Qual é o conselho que o senhor dá? Então, aí eu diria, dentro da minha experiência, minha filha é psicóloga e psicanalista. A minha esposa é psicanalista. A gente acaba tendo assim uma família onde se dedicou parte da vida a conhecer um pouquinho disso. A ciência diz que a cura vem pela fala. Então, se eu estou absorvendo os problemas do dia a dia, eu vou me tornar uma pessoa que mais cedo ou mais tarde, eu até vou usar aqui uma comparação, seria a gente olhar para um vulcão. Esse vulcão, quem olha ele do lado externo, ele está calminho. Qual é a expressão que se usa? O vulcão está dormindo, está calmo. Eu estive no Japão algumas vezes, me levaram lá para ver. Lá no Japão, como tem muitos montes, e tem muitos
assim, vulcões que entram em erupção, Sim. eles colocam sensores para que haja tempo de evacuação, onde tem muita gente morando por perto de um vulcão. Mas internamente ele pode estar em ebulição. E a temperatura lá, 1000 graus, 1100, 1200, 1300, porque todo mundo sabe que a lava no vulcão é proveniente de uma rocha derretida. Então, imagine bem uma rocha sendo derretida pela temperatura interna. Então, quem está lá de fora, olha o vulcão e fala, ele está calmo, ele está quietinho. Mas quem consegue olhar lá de dentro, através da ciência, vai ver que ele está em ebulição, a temperatura aumentando, 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 e chega uma hora que o vulcão não consegue mais reter. Entendi. Aí solta para fora as lavas. Uau. E a temperatura é de 1.300, 1.400 graus, e quando entra em erupção, esse processo dele não conter mais a pressão interna é chamado de derrame. E derrame seria para nós hoje o quê? Essa expressão, ele teve um derrame, é um termo mais popularizado. Sim. Seria tecnicamente ou medicamente falando, um AVC. Entendi. Então a pessoa vai segurando, 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 chega uma hora que ela não consegue mais reprimir esse vulcão dentro de si. É impossível. Então aí vem as consequências. Aí vem aquela questão que vai ter sequelas. Isso aí é muito comum. Então o que eu diria dentro da sua pergunta é que a pessoa que ela começa a perceber, ela está começando a ter internamente o acúmulo de preocupação e a pressão vai aumentando, que ela comece a soltar, que ela comece a falar, porque daí a cura vem pela palavra. À medida que ela fala, vai havendo uma suavização interna, uma minimização da pressão. Então a própria ciência fala isso. E entre tantos que deram conselhos nessa área, e para mim é de fato uma referência, é Hipócrates, que é chamado e reconhecido o pai da medicina. Ele viveu em 480 a.C. Então ele recomendava aos seus discípulos, seus alunos, muito acerca disso. Até tem uma expressão dele que é muito impactante. Ele dizia assim, olha, antes de curar alguém, pergunte a essa pessoa se ela está disposta a desistir das coisas que a deixam doente. Então a pergunta hoje, o que está deixando alguém doente? Uau. Aí você começa a olhar e a gente começa a ter algumas conclusões. Mas o que é ansiedade? O que é depressão? O que é estresse? Eu diria que é uma coisa assim bem racional, uma coisa que é bem definida, que depressão é excesso de passado. Sim. A ansiedade seria excesso de futuro. O estresse seria excesso de presente. Então você tenta imaginar excesso de futuro, porque a ansiedade ela é muito assim voltada tentar trazer o amanhã para o hoje, trazer o futuro para o presente, só que isso não existe. O amanhã não chegou ainda, o futuro não chegou, mas muita gente entra por esse caminho do imaginário, o mundo fictício, o mundo irreal. Então seria excesso de futuro. Aí você olha, excesso de futuro, excesso de passado, que é a depressão, e excesso de presente, que é o estresse, isso acumulado em uma pessoa, a pressão interna é muito grande, vai explodir. Sim. Mais horas, menos dias, e quando explode, aí tem consequências. Entendi. Uau. Você que precisa dessa palavra, volte quantas vezes for possível. Essas explicações que o pastor Moisés nos deu foram enriquecedoras. Não permita que as pressões da vida façam você explodir. Esse exemplo que o senhor deu do vulcão é sensacional. Não permita. E ainda que as coisas aconteçam, a frase é: a fala cura. A fala cura. A cura vem pela fala. Quando você abre, quando você pede socorro, quando você comunica para as pessoas o que você está passando, é mais fácil você ser curado do que ficar calado. Sim. Viu, Anderson? Dentro disso, você tem uma ideia, assim, é uma coisa como cristão, como pastor, e conhecendo um pouco assim da questão do assunto em pauta, e aí eu fico olhando, fico observando
O que acontece? Eu tive a formação de psicanálise não para exercer profissionalmente, mas para autoconhecimento e depois ajudar quem precisa. Tanto é que hoje eu ajudo muitos pastores de outras igrejas que me procuram, ajudo voluntariamente. Mas o que acontece com naturalidade? A pessoa, ela está com transtorno de ansiedade, está com depressão, procura um terapeuta. Aí entra lá no consultório do psicólogo, do psicanalista, digamos que o tempo de terapia é de 1 hora. Aí entra lá no consultório, a pessoa se assenta no divã, e lá tem o terapeuta, o profissional, e digamos que em média a terapia é de 1 hora. Nessa 1 hora, normalmente o paciente fala 50 minutos e o terapeuta fala 10 minutos. Uma pergunta, tem uma pequena interação, e quando termina aquele período, a pessoa que procurou o paciente, o terapeuta, ele se levanta e fala: puxa, esse terapeuta é excelente. Chega aqui tenso, chega angustiado, chega agoniado, e estou terminando essa sessão terápica muito aliviado, muito bem. Então, não desmerecendo e nem depreciando o profissional, mas ele, ao falar, ele botou para fora que estava machucando ele, que estava ferindo interiormente a vida dele. Então ele fez uma descarga, ele lançou o que estava lá dentro para fora. Então, aí, como cristão e como pastor, a gente olha um outro passo seguinte: por que diante do homem que é falível, que é mortal, a gente abre o coração, bota para fora o que está lá dentro, e às vezes diante de Deus nós não fazemos o mesmo? Sabe que nós temos o hábito de, diante de Deus, abrir o coração? E aí vem a questão que a gente às vezes não percebe, e eu digo com toda certeza, certeza absoluta: Jesus é o melhor terapeuta, o terapeuta por excelência. E ele está sempre à nossa disposição. Ele faz questão de ser procurado por nós, Glória a Deus, para que a gente expresse o que está nos machucando, aquilo que está dentro do coração. E tenho certeza, porque a palavra nos dá essa condição, Deus, através de Jesus, garante o nosso alívio. Glória a Deus. Quando nós oramos, o Espírito Santo intercede por nós. Sim. Com os gemidos. Então, dentro disso, a nossa geração precisa voltar a orar mais. Orar mais, ter mais convivência com Deus, mais experimentação, porque se eu conhecer a Deus, aquele Deus histórico, ao Deus por tradição dos meus pais, ao Deus que alguém pregou, ao Deus que alguém testemunhou, isso é importante, mas não vai te trazer mudança interna, nem vai te trazer uma transformação de vida, muito menos uma conversão genuína. Então a gente precisa ter uma fé de primeira mão e não de segunda mão, e nem conhecer a Deus por terceiros, mas eu provar e saber quem é Deus, o que Ele representa para mim. Amém. Gente, que assunto enriquecedor. Infelizmente o nosso tempo já está finalizando. Nós teríamos muito para aprender com o pastor Moisés. Depois nós vamos deixar as redes sociais do pastor. Segue ele lá. O senhor também posta conteúdos diários. O senhor tem algum tipo de Instagram? O senhor tem? Acabo não tendo, e até é uma falha. Não sou muito assim de área social. Já tive, mas atualmente meu único meio é o WhatsApp. Se alguém quiser mandar uma mensagem, fazer uma pergunta, eu respondo, converso. Tanto é que eu já atendi. Eu moro no sul do país, Paraná é no sul do país. Sim. Não vou citar aqui a cidade do Nordeste, nem o estado, mas já tive pastor de outras denominações, um pastor, pelo menos em específico, que é até assim, um pessoal que não é tão assim próximo da gente, sim, pela questão até de doutrina dessa igreja, dessa denominação, me procurou por telefone e atendi ele por 50 minutos. Já atendi pastores dos Estados Unidos online. Então eu sempre tenho assim atendido quando sou procurado dentro da minha disponibilidade de tempo e dentro daquilo que é possível fazer. É uma coisa que eu tenho com Deus,
quando alguém me procurar, eu nunca dizer não. Sim. No mínimo, vou dar para a pessoa alguma dica. Porque a gente sabe, já experimentou, né? Esses males emocionais, o quanto eles nos torturam. E sabendo disso, eu não posso ficar omisso quando vejo alguém que está passando por aquilo que eu já passei. Então, eu posso fornecer o meu código de área 43, é o 988035586. Se alguém quiser mandar uma mensagem ou quiser conversar uma hora, que for possível, Amém. Fico à disposição. Amém. Então eu fiquei impactado com todo o ensino do pastor Moisés. Se você está sofrendo algo na sua alma, no seu espírito, se você está angustiado, está com início de ansiedade e depressão, né, com excesso de presente, futuro ou passado, procure um profissional. Nós não estamos aqui dizendo que a ciência não está para nos ajudar, mas nós, como cristãos, precisamos procurar Jesus. Procuremos a Jesus, oremos a Deus, buscamos o Espírito Santo. E claro que com a ajuda da ciência, ela vai também nos ajudar. Só que o maior interessado, pelo que o pastor Moisés nos trouxe aqui, é Jesus. Deus está disposto a nos ouvir novamente. Hoje foi uma aula sobre fé e ciência. A medicina, pastor, o currículo é incrível, mas não deixe de buscar a Deus. Pastor Moisés, muito obrigado. Opa. Prazer estar aqui e fico à disposição e que todos nós, né, saibamos seguramente que Deus é bom e Deus não nos colocaria no mundo sem deixar meios alternativos de superação. Então Deus deixou para nós alternativas. Seja pela ciência ou seja pela fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, foi um prazer receber o senhor aqui. Volte sempre a Campina Grande. Aqui as portas estão abertas para o senhor. E nós finalizamos esse podcast Blerianos com essa palavra para você. Volte quantas vezes for possível. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas que precisam ser edificados por essa palavra, que eu tenho certeza que essas pessoas serão resgatadas por Jesus. Que essas pessoas saiam. Se você está passando por algum tipo de ansiedade, depressão, angústia na sua alma, nós liberamos uma palavra sobre você. Jesus vai entrar na sua casa. Se há morte, a vida vai voltar novamente. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.